Nos times da WRAM, a gente não tem o Scrum Master. Mas a gente tem o PO. O PO não dá para abrir mão mesmo, ele se adequou perfeitamente tanto a essa história, essa carga cultural e histórica que trazemos de outros processos e formas de trabalho, né? Desde lá o Taylorismo. Então, sempre foi uma falha, talvez, né? De não ter essa visão de negócio, né? A visão do cliente em si, né? Então, talvez dos temas mais fortes que o Steve Blank traz, né? Depois Eric Ries com Lean Startup e todo o cenário dos métodos ágeis, ou seja, um grupo grande, né, se movimentando para isso, né, e provavelmente para cumprir esse gap que os métodos anteriores não traziam, o PO cabe certinho dentro dessa visão de liderança em negócio, essa liderança de colocar as lentes do cliente, né, de efetivamente ser customer-centric, ou num caso em que a própria empresa em que a gente aloca esse time não tem essa visão ainda, ele é essa consciência métrica de resultado. Então, uma vez até que a própria empresa, né, está num processo de transformação para colocar mais essas lentes do cliente, entender melhor que todo o resultado dela deve ser direcionado para o cliente, e isso vai fazer, né, a grande mudança para ele no mercado digital, o PO consegue trazer uma consciência de que você consegue calcular o quanto o investimento está tendo retorno, né? Então, ele é esse líder aí do ROI, né? Return on Investment, né? Uma siglazinha bem famosa. E dele vai partir essa visão de se está valendo a pena o time mesmo, né? E isso realmente é algo que cai como uma luva, tanto no nosso histórico aí de processos, quanto no cenário que a gente se encontra hoje. Então, não há time na WRAM sem PO. Ah, Danilo, a empresa aqui só trabalha com PO interno. Mas a gente quer trabalhar com o time da WRAM. Nós temos esse cenário também, só que a gente conversa bastante com a empresa para que a gente tenha um PO mais técnico em fatiar. Muitos dos vídeos que eu gravei sobre o processo da WRAM falam sobre o fatiamento, né, das histórias e tal, ele ser o grande pulo do gato, assim, tanto para velocidade quanto para atingimento de objetivos, metas. E o PO é esse cara. E, infelizmente, muitas vezes o que a gente encontra no mercado, nas empresas, são pessoas que entendem muito do negócio, mas entendem pouco, ou têm pouca experiência, na verdade, na prática de fatiamento, de considerar um cenário super restritivo para conseguir achar uma solução em uma semana e ir incrementando ela. Então, por mais às vezes que o cliente já tenha um PO, se coloca alguém mais técnico em fatiamento, que às vezes pode ser até algum profissional de UX, né? Alguém que tenha esse contato com o cliente, consiga fazer esse fatiamento de entregas, né? Essa visão de valor muito forte. Mas sempre tem uma pessoa para puxar essa liderança, né? Sobre o fatiamento, sobre o valor das entregas e sobre o retorno de investimento. Bom, na WBrain a gente olha a tecnologia de uma forma muito ampla. Por mais que a gente tenha a maior demanda de serviços por desenvolvimento de software, né, desenvolvimento digital, a gente tem que tecnologia é o desenvolvimento de uma solução para a resolução de um problema sistêmico. Assim. Não adianta a gente desenvolver alguma coisa que a todo tempo a gente está lá de novo, recorrigindo, corrigindo novamente e tal. Então, a gente entende que a gente vai desenvolver uma solução que ela vai efetivamente estancar aquele problema e não precisa ser só digital, apesar da maior demanda ser digital. Então, por exemplo, a gente pode trazer uma solução que é um processo novo, né, para uma empresa de advocacia, por exemplo. Né? Isso seria
Não precisa ser um software, mas efetivamente é uma tecnologia nova, né? Esse novo processo. Bom, olhando por esse lado, então, o time da WRAIN, ele é composto necessariamente por um PO, porque precisa de alguém técnico nesse fatiamento, nessa orientação do time sobre o valor, né? Sobre o que é valor para o cliente, sobre sempre lembrar sobre o cliente, e para ser ali o líder do fatiamento das sprints. Um gestor do time, né, o advisor da gente, e o time de desenvolvimento, assim como no Scrum, mas não precisa ser necessariamente desenvolvedores de software. Então, no caso do exemplo que eu dei da empresa de advocacia, poderiam ser advogados, em conjunto com uma pessoa de processos, mas ainda assim tendo um PO, que pode olhar de uma forma mais técnica essa questão do fatiamento. E orientá-los, inclusive, né, sobre caber isso dentro do sprint.